tendo interesses e desejos comuns, fosse capaz de repercutir a vontade de todos os membros daquele grupo e potencializar o campo de atuação dos mesmos. Assim, fruto da própria convivência social, surgiu a necessidade de se eleger uma pessoa que falasse em nome dos outros e para os outros. Aqui, então, pode-se dizer que surge uma figura, ainda que primitiva, do advogado, um líder por natureza. Advogado, portanto, é aquele que é chamado para representar alguém. Aliás, a palavra advogado deriva do latim advocatus, que é aquele que é chamado para representar alguém. E por esta razão, doutores, que não apenas advogamos quando estamos em juízo, porém a todo e qualquer momento. A nossa vida em sociedade nos convoca incessantemente para que atuemos em prol do outro. A partir de hoje, a sociedade espera mais de nós. Ora, se em sociedades primitivas já eram necessários os advogados, pode-se concluir com toda certeza que atualmente, numa sociedade bastante complexa como a nossa, a advocacia é imprescindível. É imprescindível porque cada cidadão, titular do poder soberano, tem o direito de poder viver a sua vida sem ser injustamente estorvado, forçadamente obrigado ou constantemente desrespeitado. Exatamente em razão disso, a nossa Constituição faz expressa referência à atividade advocatícia em seu artigo 133, abre aspas. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Fecha aspas. A advocacia é a profissão a que se faz proteção na Constituição, porque o advogado, ao defender um direito particular, defende também a própria ordem jurídica e a sociedade que necessita dessa justiça. É uma profissão constante da Constituição, porque desde que decidimos viver em sociedade, tivemos de fazer determinados acordos, dentre os quais se destaca a abdicação de parcela da liberdade individual em favor do Estado, para que, como um todo, possa ser respeitado e as pessoas possam viver de forma minimamente organizada. A esta profissão é feita expressa referência, pois tivemos de pactuar que não faríamos mais uso da força para defender os nossos direitos, salvo em excepcionais situações. Então, desse pacto social, a coação apenas pode ser exercida pelo Estado. Perceba, portanto, que o Estado tem poderes demais. O Estado é, e fatalmente tem que ser, desproporcionalmente poderoso. Ocorre que pessoas submetidas a este regime são, de forma claramente injusta, desrespeitadas e marginalizadas, quando não condenadas. Ao advogado cabe, portanto, combater as injustiças, combatê-las por meio do direito, de forma civilizada e destemida, porém sempre respeitosa. É exatamente sobre essa mencionada justiça, doutores, que temos que empenhar todas nossas forças. Hoje, como os senhores sabem, o processo judicial faz aniversário. Em época de mensagens instantâneas, é inconcebível uma resposta jurídica tão lenta e ineficaz. Hoje em dia, ainda convivemos com a retrógrada ideia de não conferir direitos civis plenos àquele que tem uma orientação sexual diversa. Hoje, temos uma carga tributária que, em média, significa 37% do orçamento brasileiro. Seria este valor alto? Depende. Se você pensar nos serviços prestados pelo Estado brasileiro, concluirá que a carga tributária é altíssima. Se você partir do pressuposto que os direitos sociais que a nossa Constituição conferiu ao cidadão são bastante onerosos e que necessariamente precisam de uma receita para serem realizados, e que o direito tributário é uma forma de combater a desigualdade por meio de distribuição justa de riquezas, talvez a sua conclusão seja outra. Hoje, em termos de igualdade de direito entre gêneros e guarda compartilhada, temos uma licença maternidade de 120 dias e uma licença paternidade de 5. Seria justo? É de se repensar. Ainda hoje, em pleno século XXI, demonizamos uma espécie de planta porque alguém, algum dia, decidiu que ela seria maléfica, como se a designação de bom ou mal não fosse uma característica unicamente humana.
Criticamos essa planta, conhecida como maconha, mesmo que já tenham estudos comprovados de melhora no tratamento de esclerose múltipla, estudos que comprovam a diminuição dos efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia, assim como estudos que comprovam uma melhora no tratamento da epilepsia decorrentes do seu uso. Criticamos sem ao menos saber que é possível se beneficiar desses efeitos, sem que haja necessidade de fumar a planta, ou seja, sem que se produza a fumaça e seus efeitos tóxicos, bastando que se vaporize a uma temperatura mais baixa que a combustão, procedimento esse que é feito com a ajuda de equipamentos que já existem hoje em dia. Senhores, o problema não é a coisa em si, mas o que fazemos dela. Vejamos o celular, uma tecnologia imprescindível na atualidade, bom ou ruim. Se utilizado para comunicar famílias, por exemplo, muito útil. Em verdade, imprescindível. Se utilizado para realizar um dos mais de 300 trotes que são feitos diariamente ao Corpo de Bombeiros, bastante maléfico. Ainda hoje, senhores, debatemos política como se estivéssemos debatendo futebol, defendendo ferrenhamente um ponto de vista, como se partidos políticos fossem times. Ainda debatemos política não por meio de ideias, mas por meio de depreciação da integridade alheia, como se o fato de rebaixar o outro fizesse de mim uma pessoa melhor. E o que nós, doutores, temos a ver com isso? Simplesmente tudo. Esses e inúmeros outros são os desafios que são postos à mesa para que nós nos debrucemos sobre eles. Independentemente do ponto de vista sobre um assunto, já passou da hora de entendermos que o meu ponto de vista não é sempre o mais correto. Passou da hora de entendermos que adversário não é inimigo. Isso tem tudo a ver com nós, doutores, pois o advogado não é apenas uma figura reativa, ou seja, que apenas reage diante dos acontecimentos e, após instalado o conflito, busca resolvê-lo. A atividade advocatícia, muito mais do que acionar o Poder Judiciário, se consubstancia em atitudes preventivas e prospectivas. Precisamos ser, de fato, resolvedores de conflitos sociais, com menor apego à lei, nos casos em que houver essa faculdade, e mais atentos à efetiva resolução desses conflitos, os quais, em muitas das vezes, não passam de problemas de comunicação. Precisamos buscar com perseverança a tão almejada paz social. Aliás, paz social entendida como uma ausência de conflitos é utopia. Porém, paz social entendida como um equilíbrio dinâmico e tolerável de discordâncias, com um elevado grau de satisfação de todos aqueles que compõem o processo compositivo, é possível. É por essa paz social que devemos batalhar. Portanto, senhores advogados, hoje a sociedade nos vê como cidadãos que têm plena ciência de quais são os nossos direitos. E por tal razão somos exigentes. Porém, na mesma medida, a sociedade nos exigirá que cumpramos com as nossas obrigações civis e políticas. E para cumpri-las, não podemos nos esquecer da lição do ilustre jurista uruguaio Eduardo Juan Culture, que disse: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia em que encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Desejo a todos nós uma brilhante carreira e ótimos honorários. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, o vice-presidente da OAB